palavra idoso tem dois significados distintos para mim. Que se remete a um período antes de eu fazer parte de um grupo de idosos, atualmente um grupo intergeracional, e agora depois que eu, de 8 anos, coordenando esse grupo. Antes a palavra idoso significava uma maneira respeitosa de me remeter a pessoas mais velhas. De forma geral era esse o significado que a palavra idoso tinha para mim. Hoje a palavra idoso ficou vazia desse respeito. Por quê? Porque à medida que eu fui fazendo parte desse grupo e que eu fui sendo solicitada a não chamá-los por senhor e senhora, eu entendi que o respeito não vinha pelo uso da palavra idoso, ou da palavra velho, ou de senhor e senhora. Que o respeito se tem pelas pessoas, independentemente da idade, na medida em que se convive com as pessoas, em que é possível ouvir as pessoas e falar com as pessoas e para as pessoas. A palavra velho tem uma conotação carinhosa para mim. Tem uma conotação carinhosa na medida em que eu fui percebendo que a palavra velho tem na sociedade atual uma conotação bastante preconceituosa, porque se liga ao velho sapato, ao sapato velho, à roupa velha, como muitas pessoas do grupo comentam comigo. A palavra velho se liga a algo que não presta mais. Mas, com o convívio com pessoas velhas, eu pude perceber nessa palavra uma maneira carinhosa de me remeter ao próprio velho. Diferentemente de idoso, porque o idoso hoje, explicando até melhor o que eu falei antes, o idoso hoje me remete a preconceito e velho não. Velho é o que a gente fica na medida em que a gente vai vivendo o processo de envelhecimento. O que se faz numa oficina da linguagem, trabalha-se com linguagem, trabalha-se a linguagem e trabalha-se com o outro, porque a gente usa a linguagem sempre para interagir com o outro. Na oficina da linguagem a gente pode trabalhar a oralidade, a gente pode trabalhar a escrita, a gente pode trabalhar gestos, indumentária, mas a depender dos objetivos do grupo, de acordo com o que eles estão vivenciando, a gente vai trabalhando questões diferentes da linguagem. Então, nesse momento, por exemplo, a gente está vivenciando a parte que volta-se mais para um trabalho escrito. A gente está escrevendo um livro intergeracional, pautado em imagens fotográficas das pessoas que estão participando do grupo. A escrita atualmente é de extrema importância na sociedade em que a gente vive. A gente vive uma sociedade grafocêntrica. Isso é tão fácil de perceber na medida em que a gente vai assinar um contrato e você tem que assinar o contrato, aliás, não só assinar o contrato, como também ir no cartório, reconhecer firma. Por quê? Porque a palavra escrita, de alguma maneira, ela se sobrepõe na sociedade atual à própria oralidade em termos do valor que se dá a ela. Quando eu comecei a fazer o trabalho com os velhos, eu tive a clareza de que eles tiveram uma relação com a escrita muito diferenciada do que hoje as crianças estão tendo. Por quê? Porque antigamente poucos frequentavam a escola formal, né? E as coisas valiam mais no fio do bigode. Então, se você dizia que tal coisa ia acontecer, a palavra oral ela tinha um outro valor. E quando eu comecei a trabalhar com os velhos, eu percebi o quanto eles se ressentiam diante da atividade escrita, mais numa sociedade grafocêntrica atual. E aí veio a ideia, a partir de contos orais, das histórias de vidas deles, veio a ideia de registrar essas histórias por escrito, até porque a partir desse registro a linguagem fica perenemente registrada. Viver.
Envelhecer é viver. Os velhos querem viver. Eu não sei te dizer o que querem os velhos, mas eu vou dizer o que eu quero no meu processo de envelhecimento. Eu quero usufruir bem da vida, o melhor possível. Esse grupo intergeracional surgiu a partir de um desejo meu de vencer a própria ideia de desenvolver um trabalho somente com velhos. Num primeiro momento eu tive essa vontade, até porque eu fazia parte de um trabalho que vincula a Universidade Tuiuti do Paraná com a Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho, sendo que essa unidade de saúde volta a sua atenção essencialmente ao trabalho com velhos. Mas à medida que eu fui desenvolvendo esse trabalho, eu fui me perguntando, mas o porquê eu trabalho com velhos? Ter um grupo de velhos não é de alguma maneira ter um grupo que exclui a participação de pessoas independentemente da idade que o registro de nascimento carrega? E aí eu fui tendo muita vontade de abrir o grupo para a participação de pessoas com diferentes idades. E aí, então, a partir do trabalho com alunos, tanto da psicologia como da fonoaudiologia, esse trabalho foi acontecendo, pessoas de diferentes idades vieram compor o grupo. O trabalho intergeracional, ao contrário do que a gente imagina, não é tão fácil de desenvolver. Por quê? Porque, embora o registro de nascimento não seja suficiente para falar do nosso tempo de vida, da nossa experiência de vida, o fato de eu dizer que eu tenho 45 e que estou convivendo com pessoas de 80 e de 20, na convivência em si, isso traz um peso. Traz um peso, primeiro, pelo próprio preconceito que as pessoas de diferentes idades têm com relação ao diferente, à idade diferente, como também as experiências que cada um vai vivendo. Então, eu vejo claramente os mais velhos, as pessoas de 70, 80 anos, com um tempo tranquilo diante do trabalho que se propõe a fazer. Eu estou aqui agora na oficina da linguagem, eu sinto eles dizerem isso. Estou vivendo esse momento, eu estou aqui inteiro. Os mais jovens, ao contrário, pela expectativa de vida, do que tem a se fazer, dos compromissos que tem que cumprir, de uma maneira geral, estão na oficina, participam da oficina, mas estão muitas vezes pensando no que vai acontecer logo depois da oficina. Então, lidar com essas diferenças, tanto as reais quanto as imaginárias, não é simples para quem coordena o grupo intergeracional. Mas, por outro lado, se o trabalho intergeracional traz vários conflitos, a colheita também é boa. E eu desconheço trabalhos intergeracionais que podem falar das diferenças intergeracionais. Eu desconheço uma atividade assim em qualquer outro lugar do mundo, mas estou aberta a conhecer. Eu quero dizer que trabalhar numa oficina de linguagem é gratificante e exige muito trabalho. É gratificante porque trabalhar com a linguagem nos dá uma possibilidade única de interpretar a nós mesmos, ao mundo e ao outro. E o homem é um eterno caçador de sentidos. Então, poder trabalhar numa oficina de linguagem que permite dar sentido à própria existência é algo gratificante. E, como eu disse inicialmente, dá muito trabalho. Porque poder trabalhar com a linguagem e aquilo que ela pode dizer é algo que exige da gente uma espécie de atenção contínua. Escutar o outro, se escutar e poder falar com o outro é algo que não é simples. Embora a gente imagine que faça isso com tranquilidade no dia a dia, quero dizer que não é simples ouvir o outro, não é simples se ouvir,
E não é simples falar com o outro. Mas à medida que a gente vai conseguindo, que a gente se propõe a trabalhar e vai conseguindo, é bastante gratificante.